mistério da fé numa consciência pura. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Aí Emmanuel discorre da seguinte forma: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues das experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza de pensamentos. Muito bem. O que acontece sempre conosco é que a gente escuta uma frase que é muito recorrente e que nós atribuímos uma naturalidade muito grande, que quando a nossa fé não vem pelo amor, ela é despertada pela dor. Não é assim que a gente ouve, né? Que a fé, ela é despertada pelo amor ou pela dor. O que Emmanuel está nos mostrando aqui é que, embora a curiosidade ou o sofrimento possam abrir as portas à fé, no entanto, eles não representam o vaso divino, a segurança que deve manter essa fé. Aqueles que procuram uma fé pela curiosidade, logo que sua curiosidade é satisfeita, principalmente nas doutrinas espiritistas, onde muitos recorrem à fé para satisfazer a sua curiosidade relacionada aos fenômenos, né? Eles querem conhecer os fenômenos da psicografia, da psicopictografia, que é a pintura, os fenômenos principalmente hoje muito raros da materialização, os fenômenos de cura, principalmente aqueles médios que ainda trabalham com os fenômenos de cura por métodos cirúrgicos, né? Então, muitos entram na fé pela curiosidade. Mas logo que essa curiosidade é satisfeita, eles perdem a motivação pela fé. E é onde Emmanuel fala que, embora esse recurso, ou seja, a curiosidade, possa se constituir num caminho para a edificação da confiança, entretanto, não é a providência ideal. Pode-se até tornar um meio para agravar as provas, como o próprio Emmanuel fala aqui. Por quê? Porque essa fé, ela não está pousada sobre
um alicerce seguro, né? Ela foi buscada simplesmente para satisfazer a curiosidade. E quando a fé vai pelos caminhos da dor, será que é diferente, né? Então, da mesma forma, Emmanuel nos lembra que a dor ela pode se constituir num sofrimento grande que desperte a fé, mas momentaneamente. Ou seja, enquanto a pessoa está no sofrimento, ela alimenta a fé. Logo que o seu sofrimento é amainado, é aliviado, ela se distancia da fé, né? Então, a fé para ela torna-se algo que lhe de acordo com seus interesses, né? Se ela precisa, ela crê. Se ela não necessita mais, ela se afasta. E ela faz com Deus uma jogatina de interesses. Ela só lembra que existe Deus ou ela procura Deus somente naquele momento. Então, essa fé, ela também não será edificada. Por quê? Porque ela não está em bases seguras. Então, qual é a fé que ela é sustentável? A fé que é perene? É aquela fé que se baseia no amor. É aquela fé que se baseia, como Emmanuel diz aqui, na consciência, no despertar da consciência. Porque o único que tinha consciência totalmente despertada aqui na Terra foi o Cristo. Ele foi o único que esteve num corpo humano com a consciência totalmente desperta, totalmente ampliada. Nós outros estamos no limiar do despertar, do acordar, né? Então, quando nós temos consciência do caminho para onde nós queremos nos dirigir, então esse caminho se torna seguro. Essa fé se torna sustentável, porque eu alimento essa fé com o meu desejo de amor. Eu alimento essa fé com a minha esperança num futuro melhor. Eu alimento essa fé com a minha crença em algo que existe além do que eu posso ver, além do que eu posso tocar. Então, é isso que vai sustentar a minha fé. E aí sim, a minha fé se tornará perene, a minha fé se tornará sustentável, a minha fé não será derrubada mediante os percalços pelos quais eu tenho que passar, né? Porque o que nós vemos muito é que a pessoa, às vezes, professa uma fé muito forte, uma fé muito eloquaz, ela proclama a sua fé, ela grita a sua fé, ela extravasa a sua fé para o mundo, mas quando Deus a coloca diante de um percalço, quando Deus abre as portas do sofrimento e da dor, para que através dessas portas ela possa passar para uma nova fase, o que acontece? Ela esmorece na sua fé. Ela deixa que a sua fé caia por terra, né? E muitas vezes ela se rebela contra Deus. Ela se volta contra Deus, porque Deus não atendeu aos seus caprichos, ao seu ego, quando na verdade é o seu espírito que deveria ser alimentado pela sua fé, né? Então é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos guardar a nossa fé dentro da nossa consciência. Porque o nosso sofrimento aqui na Terra, ele é passageiro, ele não é eterno. A nossa dor aqui na Terra, ela tem limite, ela não é eterna. O nosso, a nossa agonia, a nossa dor, o nosso constrangimento, eles têm data para acabar.
Eles não são eternos. Então, o que é eterno? Eu sou eterno. Eu sou eterno. Eu, homem, viverei para sempre, como disse Khalil Gibran Khalil. Eu, homem, sou eterno. Como hoje no nosso estudo, nós vamos ver as palavras de Sócrates proferidas no seu julgamento, discursando com seu discípulo Críton. Ele disse assim: Críton, você acha, e bate na cabeça, você acha que Sócrates é isso? Esse crânio, esse corpo? E ele pega, ele já idoso, pega na pelanca da sua pele e fala: Críton, você acha que Sócrates é isso? Nós não somos o nosso corpo. Nós não somos Vânia, Léo, Patrícia, Ribamar, Marco. Nós não somos. Nós estamos. Nós estamos temporariamente habitando esse vaso sagrado, abençoado, ainda que enfermo, ainda que com defeitos físicos, ainda que com limitações. Nós estamos temporariamente inquilinos deste corpo. Em qualquer hora, que nós não sabemos que hora, em qualquer momento que nós não conhecemos qual, nós iremos devolver este corpo aonde ele veio, de onde ele veio, aos elementos da terra. Mas nós continuaremos a nossa jornada, porque nós somos eternos. Então, por que nós temos medo da morte? Ainda que somos todos espiritistas, espiritualistas, espíritas convictos, por quê? Que mesmo estudando tanto a doutrina espírita, nós nos assustamos enormemente com a morte, como se ela fosse, de fato, aquela caveira com a foice na mão e uma capa negra sobre ela, que viesse bater a nossa porta para nos resgatar para o mundo dos mortos. Não é isso a morte. A morte, no momento certo, ela é a melhor das transições. A morte, no momento adequado, ela é o melhor dos caminhos. A morte, quando é no momento em que Deus estipulou que ela viesse, é o melhor dos remédios. E por que no melhor? Porque nós precisamos deste tempo aqui no plano do sensível, no plano material, no plano da matéria. Nós precisamos desse tempo, porque é essa experiência pela qual nós passamos pelo corpo que nos dá a condição de apreender, de introjetar sagrados conhecimentos. Eu posso passar por diferentes universidades espirituais, mas é somente na experiência da carne que eu serei aprovada ou reprovada em tudo aquilo que eu aprendi. E é importante nós lembrarmos, relembrarmos e entendermos que nós solicitamos inúmeras vezes para que tivéssemos essa experiência. É importante nós recordarmos que nós passamos, em média, os 280 anos desencarnados, praticamente 4 gerações, aguardando acessibilidade, um corpo disponível para que viéssemos à Terra. E aqui estamos. Alguns irmãos passam pela experiência do câncer, outros irmãos passam pelo constrangimento de outras enfermidades, outros irmãos experimentam a provação que lhes impede a locomoção. Muitos aqui no grupo, somos mais de 100, passam pela dolorosa experiência das enfermidades
do espírito e da mente, as depressões, as angústias, as ansiedades sem fim, a bipolaridade, as esquizofrenias, os transtornos obsessivos compulsivos. Quantos não experimentam esses sofrimentos? E eles devem ser amaldiçoados? Não. A lei de sobrevivência fala que todo espírito que habita um corpo deve lutar com todas as suas forças para restabelecer a sua vitalidade. E como que eu posso lutar se meu corpo está fragilizado? Eu posso lutar com o meu espírito, com a minha mente, desenvolvendo pensamentos de luz, desenvolvendo pensamentos positivos, criando em torno de mim uma aura saudável, uma aura iluminada, que não permita que corpos ovoides, que os micróbios, né, imateriais possam perfurar essa aura e alcançar o meu coração. Porque o meu corpo pode estar até debilitado, mas a minha alma tem que estar de pé e fortalecida. Para quem conheceu aquele médium de Ituiutaba, totalmente imobilizado, com dores horríveis, ele tinha dores terríveis, dores atrozes. E ele não deixava de fazer uma única palestra no centro espírita, ele não deixava de viajar para dar testemunho para tantos outros irmãos, ele escreveu livros, ele proferiu inúmeros discursos falando da força de vontade que todo espírito deve ter. Então, é com esse espírito de fé, é com essa luta diária que nós temos que enfrentar, que nesse momento nós oramos ao Pai, pedindo a Deus que nos abençoe mais uma vez, nos enviando do Sol central as mais puras energias. Convidamos a Jesus neste momento, nosso divino Cristo, o excelso governador do planeta Terra. Nós convidamos ele para que possa mais uma vez estar conosco. Que ele venha como Cordeiro Divino, nos trazendo a tua paz, nos trazendo a tua mansuetude, nos trazendo a tua afabilidade e doçura, nos lembrando daquele ser divino que esteve entre nós, batendo a nossa porta e pedindo para entrar em nossos corações. Mas também queremos que Jesus venha até nós na forma de Micael, São Miguel Arcanjo, com a sua espada azul flamejante, como o leão de Judá, que bate a sua espada no chão, que bate a sua pata poderosa no chão e extirpa da nossa presença tudo aquilo que não é divino, toda a sombra do mal, tudo aquilo que for maligno, que ele possa recolher e que ele possa levar para um outro plano, onde esses seres terão oportunidade de aprendizado e refazimento, porque todos eles também são filhos do Pai. Nós pedimos a Jesus que possa cobrir nossas casas com a redoma de luz e que nessa redoma seja toda ela imantada da luz dourada do Cristo e que possa ser também ampliada a luz azul do Arcanjo Miguel. Pedimos aos mestres ascensos, aos arcanjos e anjos, aos benfeitores espirituais e especialmente pedimos a Maria Santíssima
e a sua pleiade de mensageiros, que neste momento visite nossos lares, nossos amigos, nossos familiares, que possa percorrer todos os cômodos da nossa casa, trazendo a sua luz, trazendo a sua paz, trazendo a cura para todos nós. Pedimos que durante o nosso trabalho desta noite, as nossas águas possam ser transformadas, que as moléculas das nossas águas sejam transformadas de H2O em moléculas dos mais excelsos medicamentos que são manipulados no plano espiritual e que elas possam atender às nossas necessidades de cura, de todos nós. E é com esse espírito de fé, é com essa confiança na espiritualidade superior que nós abrimos o trabalho em nome do Cristo e de Maria Santíssima, para sempre e para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos que entraram posteriormente. Agradecemos a Neire a lembrança do médium de Ituiutaba, o Jairo Mendonça, né? Muito conhecido, muito conhecido, amigo dileto do Chico, né? E que o Jairo também possa nos abençoar. E nós vamos passar, então, ao nosso estudo da noite, pedindo a Deus que todos aqueles que hoje serão instrumentos da edificação desses sagrados conhecimentos possam ser inspirados pela espiritualidade superior. Marco, a lâmina está ok aí? Tá. Tá bom. Obrigada, então. Então, na semana passada, nós demos continuidade. Para quem está com o Evangelho em casa, nós estamos trabalhando a introdução do Evangelho. Estamos bem no comecinho do Evangelho, né? Já vimos a introdução, ali o prolêmogo feito pelo Olímpio, depois aprendemos muito das notícias históricas feitas pelo Marco Antônio. Depois, na semana passada, nós começamos a falar um pouco sobre Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Durante todo mês de outubro será dedicado a Sócrates e Platão. E é muito pouco tempo para falar desses dois grandes pilares do cristianismo. Ainda que eles não soubessem que eles estavam pregando o cristianismo, né? Eles não usavam a palavra cristã, ou cristão, ou Cristo. Platão usava a palavra demiurgo, né? Que é o que nós vamos aprender quando falarmos sobre Platão. Então, nós vamos dedicar esses 2 primeiros domingos a Sócrates e os 2 últimos domingos a Platão. E entre esses 4 domingos, nós já vamos falando, né, das ideias desses 2 grandes filósofos que podem, inclusive, ser comparadas com o Espiritismo. Então, só para a gente fazer algumas lembranças, né? Sócrates veio antes de Platão e ambos vieram antes de Jesus. Sócrates foi o mestre de Platão. Platão foi o mestre de Aristóteles, né? E esses 3 filósofos, eles são os grandes responsáveis pelo pensamento aqui no Ocidente, o pensamento filosófico, o pensamento ético, o pensamento da nova psicologia, eles são a base, o alicerce desse pensamento aqui no Ocidente, né? Para relembrar um pouquinho aqui do Sócrates, né? Ele viveu entre 470 e 399 a.C., em Atena. Ele era de uma família muito pobre, o seu pai era escultor, a sua mãe era parteira, né?
ele não teve estudo, ele não teve cultura, ele não sabia ler e nem escrever. E é por isso que, para a gente entender Sócrates, nós temos que ler obras como A Caminho da Luz, de Emmanuel. Porque Emmanuel, ele tira esse véu. Como que um espírito analfabeto, um espírito inculto, podia ter tanto conhecimento e carregar uma bagagem de sabedoria tão extensos, né? Ele não tinha profissão definida, ele não trabalhava, ele não cobrava pelos ensinamentos que ele dava, ele vivia nas praças públicas dialogando com jovens e mulheres que se encantavam pelos ensinamentos dele, e ele não cobrava por esses ensinamentos. Por que a gente está ressaltando tanto que ele não cobrava? Porque, ao contrário dele, os sofistas cobravam pelo mesmo trabalho. E por que nós estamos fazendo isso? Porque mais à frente nós vamos estabelecer uma comparação entre os ensinamentos de Sócrates e do próprio Cristo, e a gente vai ver que ambos pregavam em praça pública e que ambos não cobravam por esse serviço, né? Então, tem muitas coisas similares entre ambos. Essa figura é um quadro notável, né? O momento em que ele vai tomar a cicuta na prisão, né? Ele está cercado pelos seus discípulos, né? Platão, Críton, Xerofante, todos ali muito consternados, revoltados, muito revoltados. Por quê? Porque um dia antes da morte de Sócrates, eles haviam conseguido subornar o carcereiro da prisão, e eles iam arquitetar uma fuga à noite para Sócrates. Então, eles arquitetaram essa fuga, e seus discípulos, tinham muitos discípulos ricos, como Platão, iam financiar para que ele fugisse de Atenas, né, para um outro lugar em que ele não fosse preso. Mas Sócrates se recusou. Mais uma comparação com o Cristo, que da mesma maneira, né, sabia que ia ser preso e também tinha a oportunidade de fugir. Aliás, Cristo, quando foi cercado por poucos soldados, eram soldados do Sinédrio, não eram especificamente soldados romanos, mas haviam ali soldados do Sinédrio, que eram os mais interessados na sua prisão. O que aconteceu? Ele tinha a oportunidade de fugir e dos seus discípulos se investirem contra aqueles soldados, porque eles eram a maioria. Inclusive, Pedro investiu sobre um soldado, cortou a orelha desse soldado. E aí Jesus pronuncia a célebre frase: Pedro, embanha a tua espada. Né? Por que embanhar a tua espada? Por que encirralhar a tua espada? Porque quando você embanha a espada, quando ela está na posição encirralhada, ela tem o formato de uma cruz. E a cruz vai representar a libertação. A libertação. Então, neste quadro, vocês vejam que não aparece o rosto do carcereiro, porque não era ele que estava sendo julgado. E se aqui aparecesse um rosto, todos iriam condená-lo. E não era essa a intenção, né? Então, Sócrates, ele dizia que o verdadeiro conhecimento só pode vir da reflexão, do pensamento, do pensar. É o que o Ascan tanto tem pregado nas quinta-feiras, né? Ascan tem pregado muito isso. Ele diz o seguinte, que nós estamos tão escravizados pela tecnologia que nós deixamos de pensar. Nós estamos automatizados, né? Como um gado que é tangido. Aquela profecia, né,
do Admirável Mundo Novo, aquele livro da década de 60, se não me engano, né? E que depois veio uma música aqui da nossa antiga MPB, o Admirável Gado Novo, né? Em que você é tangido, você é levado. Mas para onde que você está sendo levado? Você está sendo levado para um mundo melhor? Você está sendo levado para o paraíso? Né? Analise o que são as fake news, se não sementes, né, de mentira, sementes de conteúdos que eles querem que você acredite. Né? Então, a Ascan tem nos alertado muito na quinta-feira sobre essa necessidade de pensar. No início da quarentena, ele canalizou, chamou todos do grupo e disse a eles, a gente ainda não sabia que ia ter a quarentena, né? Foi alguns dias antes, ele disse, olha, a única coisa que poderá salvar vocês daqui para frente é o pensamento. É vocês pensarem, refletirem, manterem um pensamento elevado, um pensamento positivo. E isso foi pregado por Sócrates. Olha, ele nasceu 470 anos antes de Cristo. Né? E foi pregado por ele, que o verdadeiro conhecimento, ele só pode vir da reflexão. O que significa isso? Você vê uma notícia, você escuta um conhecimento, mas ele não é sabedoria ainda. Ele tem que passar por aquilo que Kardec nos ensinou, o quê? O crivo da razão. Não é isso? Então, ele tem que passar pelo crivo da razão e ele tem que ser feito o que Kardec fez, a metodologia. Analisar, comparar, mesurar e classificar, tirando o joio do trigo. Mais ainda, o que depois veio de Sócrates já no ano zero da nossa era, o apóstolo Paulo. Vocês podem ler tudo que as redes sociais trouxerem para vocês. Vocês podem analisar tudo, vede tudo, retende o que é bom, o que é sábio. Né? Porque nós estamos na era, disse aí por fora, que nós estamos na era do conhecimento, mas nós não estamos na era do conhecimento. Nós estamos na era da tecnologia. E a tecnologia nos traz o quê? Informação. Informação não é conhecimento. Para que ela se torne conhecimento, é preciso que essa informação seja analisada, se saiba a origem da sua fonte, e ainda em se sabendo a origem da sua fonte, analise se essa fonte é uma fonte segura, é uma fonte respeitável, né? Por isso que a doutrina espírita, em todos os tempos, ela pode ser confrontada com a ciência, porque ela tem uma fonte segura. Ela não foi feita pelo homem, que é perecível aqui na Terra. O seu corpo é perecível. Ela foi feita pelos espíritos, né? Por espíritos sábios. Eles eram tão sábios, mas tão sábios, que logo após a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec foi alertado que seria necessário uma revisão para alguns pontos que ainda estavam obscuros. Né? Então, o verdadeiro conhecimento, ele só pode vir da reflexão, porque ele vindo da reflexão, esse conhecimento vai se transformar em quê? Em sabedoria. Em sabedoria. Aí, depois que ele se transforma em sabedoria, ninguém nunca mais vai tirar ele de você. Eu posso perguntar para muitos aqui hoje, o que você almoçou segunda-feira? E as pessoas não vão saber. Isso é informação. Mas a partir do momento que alguém aqui tem diabetes, por exemplo, que tem uma restrição alimentar,
e eu perguntar para ele o que você alimentou, ele vai saber os alimentos que ele está consumindo. Por quê? Porque aquilo se tornou para ele uma rotina. Quando se torna uma rotina, aquilo se torna uma cultura que nem sempre pode ser boa, né? Mas é uma cultura, é um hábito. O hábito vai se tornar cultura, né? Então, nós temos que entender isso, que nós estamos na era da tecnologia, na era da informação, mas não do conhecimento. Para que seja a era do conhecimento, nós temos que ter consciência que nós estamos abertos para poder realmente pensar sobre tudo aquilo que nós estamos recebendo, né? Então, mais uma vez, vê de tudo e retende o que é bom. Então, Sócrates, ele percebeu que a maioria dos homens apenas aparentava conhecimento. E por que ele percebeu isso? Porque quando o seu amigo foi no oráculo de Delfos, e aí a pitonisa, né, mediunizada, aquilo que hoje nós chamamos de incorporada, né? A pitonisa proclamou, quando ele perguntou quem era o homem mais sábio de toda a Grécia, e ela decretou que foi Sócrates, que era Sócrates, esse amigo veio correndo lhe informar isso, e ele disse, não, eu não sou o homem mais sábio da Grécia. Por quê? Porque ele tinha com ele dizia sempre, eu só sei que nada sei. Então, isso é sabedoria. Quando alguém afirma que eu não vou assistir essa palestra porque eu já sei sobre esse assunto. Aí é o princípio da ignorância. Domingo que vem vai falar sobre Platão. Não, eu não gosto desse negócio de filosofia, eu já li Platão, não me interessa. Esse é o começo da ignorância. E o que é a ignorância? A ignorância, gente, não é a brutalidade. A ignorância não é a força física. A ignorância não é a violência. A ignorância é a ausência de conhecimento, é a ausência de sabedoria, né? Então, ele saiu pela Grécia procurando aqueles que seriam os grandes sábios. Mas quando ele conversava com esses homens, porque Sócrates, ele não dava um conhecimento pronto, ele estabelecia um diálogo. E Sócrates nunca respondia uma pergunta. Ele ia fazendo uma pergunta sobre outra pergunta, uma pergunta em cima daquela pergunta, e ia estimulando a pessoa a pensar, até a pessoa descobrir que dentro dela havia ou não conhecimento. E o que ele descobriu? Que todos aqueles homens que eram tidos como os grandes sábios da Grécia, eles não eram sábios, eles apenas aparentavam saber. Então, quando ele descobriu isso, ele decidiu sair por aí, viajando, andando pela Grécia, principalmente por Atenas, para mostrar aos seus concidadãos, né, o quanto que o conhecimento era aparente. Ele queria mostrar a essas pessoas em praças públicas, conversando com elas, né, tentando puxar delas o conhecimento ou a ignorância, né? Então, nesse aspecto, ele se diferenciava dos sofistas. Para vocês entenderem quem eram os sofistas e vocês não acharem que é uma palavra esquisita, uma palavra estranha, os sofistas da época de Sócrates eram a mesmíssima coisa dos fariseus da época de Cristo. A mesmíssima coisa. Então, ele se diferenciava dessa classe, né? Porque ele não pretendia ensinar nada, mas ele pretendia aprender junto. Esse deveria ser o princípio de todo mestre, de todo professor, né? O verdadeiro mestre é aquele que se propõe a aprender junto. E não só ensinar. Ele quer aprender aquilo que ele está se propondo a discutir, né? Então, ele queria aprender junto. Então, ele só perguntava, ele não respondia. E, principalmente, por ele ser analfabeto, não sabia ler nem escrever,
ele não deixou nada escrito. Mas ele tinha um argumento muito bom para não aprender a escrever, porque Platão discutiu com ele isso mais tarde, e ele apresentou um argumento muito bom para Platão, para não escrever nada. Lembrem-se também que Jesus também não escreveu nada. Ele dizia o seguinte: olha, a escrita, ela é silenciosa. A escrita, ela é muda. E a sua mudez, ela engessa as ideias, ela cristaliza as ideias como sendo verdades acabadas, indiscutidas. Então, ele dizia o quê? Que toda vez, por exemplo, você pega um livro, né? E quando você lê uma página do livro, o que está escrito ali está cristalizado e morre ali. O que a gente faz nas quintas-feiras? Nós praticamos a maiêutica de Sócrates. O que é a maiêutica? Nós vamos ver já já. Nós parimos ideias. Nós parimos ideias, né? Então, a gente pega a mudez das palavras que estão ali naquele capítulo, né? Que estão ali cristalizadas, nós pegamos aquilo e damos voz para aquilo, destrinchamos aquilo. Né? Então, Sócrates dizia isso, que a escrita é muda e que a sua mudez cristaliza as ideias como verdades acabadas. E não era isso que ele queria. Ele queria discutir. É aquela questão, aquela questão assim, de você perguntar sobre causa e efeito. Né? O que causa a chuva? A evaporação das águas. Mas o que forma as águas? Né? Aí você vai dizer assim, bom, as águas foram formadas por cometas, por meteoros que caíram na Terra, que tinham gotículas de água, e que houve uma época em que caíram milhões, bilhões e trilhões de meteoros com gotículas de água, e essas gotículas formaram o oceano. Tá, mas então, o que formaram essas gotículas de água nos meteoros e nos cometas? Aí você começa a perguntar até você chegar em quê? Até você chegar na causa primária. Né? Você vai perguntando. Chega um momento que você não tem mais uma resposta. Essa é a causa primária. Esse é Deus, é a essência divina. Né? E o que Sócrates pretendia era realmente isso. Ele fazia perguntas, até chegar no momento em que a pessoa ou declarava a sua sabedoria ou declarava a sua ignorância. Né? Então, eu tenho mais 3 minutos aqui. Para Sócrates, o homem deveria conhecer a si mesmo antes de pretender conhecer o outro, antes de pretender julgar o outro, né? Aquilo que Jesus pregou quando a adúltera foi apresentada a ele pelos fariseus. Como é que alguém poderia julgar aquela adúltera se ele próprio trazia dentro de si o erro? É o conhecer-se a si mesmo. A partir do momento que Jesus mostrou isso para aqueles homens, eles abaixaram as mãos com pedras e foram se retirando. Por quê? Porque eles não haviam pensado sobre os seus próprios enganos, sobre os seus próprios erros. Né? Então, o homem, para Sócrates, o homem deveria conhecer a si mesmo, se analisar, ver as suas forças, analisar suas fraquezas, analisar as suas oportunidades, o que o ameaça, ver onde que ele pode melhorar, o que ele pode corrigir, o que ele deve manter. Né? Então, ele sabia que para se chegar à virtude, o que é chegar à virtude? É chegar àquilo que Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Claro que nós nunca seremos como Deus, porque nós seremos o próprio Deus. Mas o que ele queria dizer com isso? Que nós alcançássemos o maior nível possível de perfeição. É isso que Sócrates pregou, bem antes do Cristo.
chegar à virtude através deste autoconhecimento. Lembra os nossos ensinos anteriores da essência, que nós temos que viajar para dentro, que nós temos que nos conhecer? É isso, né? A sabedoria que nos vai trazer a perfeição, né? E sobre a verdade, enquanto os sofistas pregavam, né, que para você ser um homem feliz, você precisava buscar o sucesso. E eles ensinavam as pessoas como alcançar esse sucesso na oratória, na política, em todos os ramos, cobrando muito disso, né? Dessas pessoas que geralmente eram filhos de nobres, de dignatários. Sócrates pregava o quê? A busca da verdade. E ele incitava os seus discípulos a descobri-la em si mesmos. E a essência? O que era a essência? Lembram-se da cebola, que a gente ia tirando as camadas da cebola até chegar ali no miolinho, até chegar na essência? Lembram-se que comparamos com o nosso espírito, com os nossos diversos corpos, né? O nosso corpo físico, nosso corpo etéreo, nosso corpo aquoso, nosso corpo astral, nosso corpo mental, nossos vários corpos. Então, ele dizia o quê? Né? Que era que a gente devia buscar essa essência, trabalhar para chegar nessa essência, né? Os sofistas achavam que a essência do homem, que a causa da felicidade do homem era fazer carreira, buscar riqueza material, buscar sucesso, ser, como nos dias de hoje, né? Ser famoso, né? E para Sócrates era o quê? Chegar à essência do nosso ser, nos desapegar dos prazeres e dos bens materiais. Ele não fala para a gente abrir mão. Ele não fala para a gente deixar de trabalhar, para a gente deixar de conquistar esses bens. Ele fala apenas para a gente não se apegar a esses bens. Por quê? Porque ele sabia que esses bens eram transitórios. Então, as ideias fundamentais dos seus ensinos é que a virtude é a mais alta forma de conhecimento e não um simples modo de agir. Então, você deixa de estar virtuoso e você passa a ser virtuoso, de forma como as suas atitudes são naturais, as suas atitudes passam a ser atitudes que você pratica sem nem perceber, as suas atitudes virtuosas, né? Então, você não define mais uma virtude na sua totalidade. Você passa a viver a essência dessa virtude, né? Por outro lado, aqui, em consonância total com Allan Kardec e com o próprio Cristo, né, ele diz que não se pode conhecer a virtude sem saber o que é a razão. Da mesma forma que você não pode, né, você não conhece a razão sem saber o que é a alma. Ele chamava a alma de psique. Por isso a origem da palavra psicologia, né? Psicologia significa estudo da alma, psique, né? Alma, logos é estudo, conhecimento. Então, estudo da alma. Então, ele dizia que a gente não pode conhecer a razão sem saber o que é a alma, como inteligência racional. Por quê? Porque ele diz que o conhecimento, a sabedoria, não está no homem, não está na mente. Aonde que está o conhecimento? Está na psique, está na alma. E não é isso que a doutrina espírita prega? Quando morre alguém, morre o quê? O corpo. E prevalece o quê? A psique, a alma, né? Então, a essência da alma é a razão. E o principal mal é a ignorância, é a ausência de conhecimentos. Então, a segunda ideia fundamental dos seus ensinos é que a razão é o poder da alma para conhecer a essência das coisas. E que a alma é distinta do corpo. Ela não faz parte do corpo. Na Idade Média, os médicos da Idade Média usavam prisioneiros, eles compravam prisioneiros
para abrir a cabeça desses prisioneiros, ou mesmo de defuntos que eles inclusive roubavam em cemitérios, né? Abriam a cabeça para buscar o quê? Para ver aonde estava a alma. Né? Eles iam estudar o cérebro e procuravam dentro do cérebro onde estava a alma. E como a ciência não encontrou a alma dentro do cérebro, o que que houve? Houve uma ruptura da ciência com a religião, porque eles falaram assim, mentiram para nós até hoje. Nos mentiram até hoje, porque não existe alma dentro do corpo. Né? Então, o que Sócrates falava 470 anos antes de Cristo? A alma é distinta do corpo. O corpo é o corpo, a alma é a alma. A alma é um inquilino do corpo, né? E ele, por último, falava que a finalidade da vida ética é a felicidade e que esta se encontra na autonomia, isto é, na capacidade de dar a si mesmo suas próprias regras de conduta. O que significa isso? Significa que a partir do momento em que eu me conheço, em que eu sou virtuoso, o que é virtuoso? Ético. A partir do momento em que eu me conheço, em que eu me torno ético, eu nem preciso mais de leis externas e nem de ninguém que me diga o que fazer. Por quê? Porque eu tenho capacidade de dar a mim mesmo as minhas próprias regras de conduta. Então, não precisa ninguém me lembrar que eu não devo ser preconceituoso, que eu não devo ser homofóbico, que eu não devo praticar nenhum tipo de ato de violência, que eu devo respeitar as leis dos homens, né? Por quê? Não preciso que ninguém me diga isso, porque a minha própria consciência irá me dizer essas coisas, né? Então, são 20 horas e 50 minutos. Eu vou parar aqui, Sócrates e o pensamento ocidental. Eu já praticamente falei tudo sobre Sócrates, né? Eu falei para vocês da maiêutica, que é o método que ele consiste em fazer com que o interlocutor desenvolva o seu pensamento sobre uma questão, né? Ele vai perguntando, né? A explosão de ideias, a Neire conhece muito isso, que ela trabalha, ela dá aula no curso de publicidade, jornalismo na Uniub, e a gente trabalha muito isso com os alunos, explosão de ideias. Você fala assim para a pessoa, eu vou te dizer uma palavra e você me diz tudo que você lembra sobre essa palavra. Então, isso a gente trabalha no planejamento estratégico, para a gente ter muitas ideias para estabelecer um conteúdo, né? Então, eu digo a palavra mar. O que mar me lembra? Né? Imensidão, horizonte, grandiosidade, perigo. Então, você vai... E era isso que Sócrates fazia. Né? Ele fazia com que o interlocutor desenvolvesse o seu pensamento sobre uma série de coisas. Então, no próximo domingo, eu vou finalizar Sócrates falando sobre a sua morte e vou já entrar em Platão, na primeira parte de Platão. Tá? Agradeço muito vocês. Eu quero dizer a vocês que eu estudei filosofia muito tempo. Eu segui a eubiose, na eubiose, que é um conhecimento, né? Como a gnose, como os Rosa-Cruzes, né? E a gente estudava filosofia. Depois eu fui estudar filosofia no curso de mestrado, estudei com ótimos professores, e engraçado que foi só no Espiritismo que eu entendi muitos filósofos, pela chave do Espiritismo, né? Então, eu espero que vocês vejam os filósofos com outro olhar, não com o olhar de que é muito difícil. É muito difícil entender esse povo. O que é maiêutica? O que é dialética? O que é sofista? E é tão simples, né? Então, é isso. A maiêutica é o parto das ideias, né? Os sofistas são os fariseus do passado, né? Só para a gente entender, uma comparação, né?